Então hoje eu vou iniciar as videoaulas que eu preciso fazer. A nossa primeira aula de hoje, do 7º ano do Ensino Fundamental 2, ele é sobre porcentagem. Você já ouviu falar sobre porcentagem? Em alguns produtos, em alguns locais, você já deve ter ouvido falar sobre o que é porcentagem. E muitos acham que é um bicho para você fazer um cálculo, para você descobrir qual é essa porcentagem. Ela está presente em várias partes, em várias coisas do nosso cotidiano, como por exemplo, que eu trouxe dois exemplos para vocês aqui. Por exemplo, num medicamento, esse medicamento aqui, ele está presente que é uma solução nasal, né, para a pessoa que tem problema de rinite, cloreto de sódio 0,9%. O que quer dizer esse 0,9% aqui? Né? Ele quer dizer uma porcentagem dessa solução aqui, por exemplo, de 100 ml, eu tenho 0,9% de sódio. Outro exemplo também que a gente aplica bastante a nossa porcentagem é, por exemplo, quando você compra alguma coisa financiada. Aqui eu trouxe, por exemplo, para vocês verem o financiamento de um financiamento. Então aqui você vai pagar uma porcentagem de juros sobre o valor do veículo lá. Nesse caso aqui de um veículo, você está pagando uma porcentagem de juros sobre aquele determinado carro, né? Quanto que é esse tipo de juro? Quanto que é? Esse juro ele é calculado como? É uma porcentagem do valor que é aplicado para você pagar a longo prazo. Então, onde mais podemos utilizar a porcentagem? No juro das prestações. Outro exemplo, quando você vai comprar numa loja e você fala por exemplo, tá lá o preço da etiqueta lá R$100 e você tem 10% de desconto. Como que você calcula esse 10% de desconto? Né? Então hoje a gente vai aprender na nossa aula como é calculada essa porcentagem, tá? Então vamos focar aqui na nossa lousa, né? O que seria essa porcentagem? A porcentagem é a razão de um número, o qual o denominador dele é 100. Resumindo, tudo isso daqui significa que eu vou ter um número inteiro dividido por 100, né? Seria um exemplo assim. Então, vamos supor que eu tenha lá 10 dividido por 100. Que vai dividir aqui, vai ficar 1 dividido por 100, vai ser 0,1%. Essa é a porcentagem que eu tenho de 10 em 100. 10 dividido por 100, que vai ter 0,1% disso que eu estou calculando dessa proporção aqui. Então aqui a gente vai passar algumas representações de porcentagem, como que você calcula, por exemplo. Eu quero calcular 50% e eu quero calcular 25%, eu quero calcular 75% e 35%. Como que eu vou... Lembrando que porcentagem é o quê? É quando eu tenho no denominador o número 100. Então eu vou fazer 50 dividido por 100, que vai ser igual a... É que eu posso cortar esse zero para facilitar a minha vida, vai ficar 0,5%. Mesma coisa aqui, 25 dividido por 100. Aqui eu não tenho zero para me cortar, então o que eu posso fazer aqui? Posso dividir por 25 e posso dividir por 25. Então eu vou ter o quê? 1 sobre 4, né? Aí eu vou ter que dividir aqui do ladinho 1 sobre 4. Outro exemplo seria 25%. Como que eu vou fazer? 25 dividido por 100. Aí aqui eu vou dividir tudo por 25, né? Para ficar mais fácil, vai ficar 1 dividido por 4, que vai ser igual a 0,25%. Outro exemplo aqui que eu tenho seria 75%, que é 75 dividido por 100, que vai ficar como? Divido por 25 de novo, né? Aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 4. Ah, professora, mas aqui é ruim de dividir assim, mas daqui a pouco eu vou ensinar para vocês um macete que é mais fácil do que dividir por 100. Aqui, mesma coisa, 35%, vai ser 35 dividido por 100. Aí aqui, o que eu posso fazer? Posso dividir por 5. 35 dividido por 5 é quanto? É 7. Dividido por 5 vai dar 20. 20 dividido por 7 vai dar 1,8. O exemplo seria 35%, que seria 35 dividido por 100, que seria o quê? Aqui eu vou dividir por 5 para ficar mais fácil. Vai ficar 7
E aqui dividido por 5 vai ficar 20. 7 dividido por 20 dá 0,35%. Ah, professora, mas aqui eu tenho que dividir um número menor por um número maior, eu tenho que lidar com vírgula, eu não sei fazer. Como que eu posso fazer de uma maneira mais fácil? Essa fórmula aqui, né? Outra forma da gente representar a porcentagem é através de representações geométricas. Vamos desenhar agora, imaginando aqui um círculo, e eu vou dividir ele em 4 partes iguais. Ele inteiro eu tenho 100%. Se eu dividir ele em 4 partes iguais, eu vou ter quanto aqui? 25% em cada pedacinho aqui. Isso é utilizado bastante para gráfico, né? Essa é uma utilização também. Outra forma que eu tenho para representar, por exemplo, seria retângulos assim. Se eu tenho 100%, eu posso dividir ele em 5 partes. 4, 5. Então, se eu for representar essa parte aqui, quantos por cento eu tenho aqui da minha figura? Então, aqui vamos ver. Se eu tenho 100 e tenho os 5 divisões, eu vou dividir por 5, que vai ser 20. Cada parte dessa daqui equivale a 20. Então, aqui eu tenho 40% da minha figura representada, que eu também posso representar a porcentagem. Então, a regra de 3, que ela é conhecida, significa que eu tenho o quê? Eu tenho 3 números, e eu estou em busca de algo de um outro número que pode ser denominado como x. Então, o que é x? Aqui poderia ser x, y, m, w, a letra que você quiser, a letra do teu nome, mas eles resolveram colocar x e ficou x. Como que eu calculo uma regra de 3? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui eu tenho 30 reais de 100%. E eu vou pagar 3 reais eu vou dar 3 reais, por exemplo, para minha menina comprar bala lá na padaria. Quantos por cento desse 30 reais eu vou estar dando para ela? Então, aqui a gente vai fazer como? Vou fazer 3 vezes 100. 3 vezes 100, que é igual a 30 vezes x. Aí eu pego e tenho que fazer o quê? O x sempre tem que estar no primeiro membro. Então, vai ficar 30x igual a 300. X vai ser igual a 300. Vai cortar aqui, eu vou ter 10%. Então, 10% do valor dos meus 30 reais eu dei para minha filha gastar em bala na padaria. Beleza? Outro exemplo, que você foi lá no shopping, você vai comprar uma blusa e o preço da tua blusa lá é de 150 reais. E aí a moça lá falou para você que se você pagar à vista, você tem 20% de desconto se for no Pix. Como que eu faço essa conta para mim saber qual é o valor do desconto que eu vou ganhar? Então, 150 está para 100%, assim como 20%, que é o desconto que a loja me dá, está para X. Como que eu vou fazer? Vou fazer, então, 100 vezes X e 150 vezes 20. X vai ser igual a 150 vezes 20 vai dar 3.000 dividido por 100. Então, vai ficar x é igual a 3.000 dividido por 100. Então, eu corto esse zero por esse zero, vai ficar 300 dividido por 10. Eu vou ter 30 reais de desconto. Certo? Então, o desconto que eu vou ter se eu pagar no Pix vai ser de 30 reais. Então, você veja que se você souber fazer a regra de 3, você consegue descobrir lá na loja quanto que você vai ter de desconto. Então, tá aí a importância da porcentagem para você no teu dia a dia. Outro exemplo, vamos supor que você pegou e você recebeu o teu pagamento, né? Você recebeu lá R$2.000. E aí você tem que pegar e você paga de imposto 5%. Então, o imposto que você paga é 5%. Então, você vai fazer 2.000 está para 100, assim como 5% do imposto que você paga para o governo está para X. Quanto que eu vou pagar de imposto? Então, eu vou fazer 6x é igual a 2.000 vezes 5, certo? Então, vai ficar x
é igual a 10 mil dividido por 100. Corta, 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 vai ficar R$100 que eu vou ter que pagar de imposto pro governo. Beleza?